Sistema sensorial e autismo, um assunto que é pouco falado, mas que eu considero essencial para a gente poder compreender e ajudar os nossos filhos a se desenvolverem. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? O sistema sensorial é tudo aquilo que nos permite perceber o mundo. Então tem aqueles 5 mais clássicos, que são visão, audição, tato, olfato e paladar, mas existem também outros 3 sistemas que são fundamentais. Então tem o sistema vestibular, que ele está relacionado a equilíbrio e movimento, e é muito comum em crianças autistas, aquela criança que você percebe que ela está o tempo todo em busca de movimento, que é o meu caso aqui com o Noah. Então pular, balançar, girar, escalar, você vê que não sacia, tá o tempo todo em busca de movimento. Isso está relacionado com o sistema vestibular. Tem o sistema proprioceptivo, que é a relação é quando você tem noção do seu corpo no espaço. Então pode perceber que tem crianças que se machucam muito, que caem muito, que tropeça, que bate na porta. Então isso está relacionado com esse sistema proprioceptivo, de você ter noção do seu corpo no espaço. E o último deles é o interocepção, que são as sensações internas do corpo, quando é o que te permite perceber que se você está com frio, com calor, com sede, com fome. Então todos esses 3 sistemas, eles falam muito sobre as nossas crianças autistas e a gente vai perceber mais pra frente. O sistema sensorial no autismo, ele pode acontecer de uma maneira um pouco diferente. Então, você pode ter uma hipersensibilidade, que é quando você não tem muita tolerância, então um pouquinho de barulho já é muito pra você, um exemplo. Ou você pode ter uma hipossensibilidade, que é quando você busca muito por aquilo e parece que você nunca está saciado. Então, para facilitar o que uma terapeuta explicou para mim uma vez, imagina um copo. Para você estar regulado, esse copo não pode estar nem vazio e nem cheio. Então, ele tem que estar aqui, ó, metade de água. A pessoa hipossensível, esse copo está sempre aqui, ó, sempre vazio. Então, ela está sempre em busca, porque o cérebro ele sempre vai tentar deixar esse copo no meio. É aqui que ele tem que ficar. E a pessoa que tem hipersensibilidade, esse copo ele enche muito rápido. E não necessariamente você tem só um perfil. Então, como eu disse anteriormente, aqui em casa, por exemplo, o Noah, para barulho, ele tem uma hipersensibilidade. Então, um pouquinho que ele fica exposto num ambiente barulhento já é o suficiente para o copo dele transbordar, e quando esse copo transborda, o que vem geralmente são as crises. E uma coisa que o Noah é hipossensível é o sistema vestibular, que é a busca constante de movimento. Então, se deixar, o copo do Noah tá sempre aqui embaixo. Então, ele pula, corre, brinca e tá na balança, ele busca movimento o tempo todo, e a impressão que dá é que o copo dele nunca enche. Então, por que é fundamental a gente entender isso? Para a pessoa poder aprender, ela precisa estar regulada. Esse copo precisa estar na metade. Então, a partir do momento que a gente compreende esse sistema sensorial e observa os nossos filhos, a gente consegue saber aquilo que a gente precisa estimular e em qual quantidade. Porque ele só vai conseguir aprender se ele estiver regulado. Não adianta você pegar uma criança que está ou com o copo muito cheio ou muito vazio e tentar forçar ela a aprender. Ela não vai aprender. Isso não é só para autismo, é para qualquer pessoa. A gente tem que estar regulado para a gente poder ter essa capacidade de aprendizado. Então, a partir do momento que você entende isso, você concorda que muda tudo? Então você vai conseguir ter estratégias através do perfil do seu filho, aquilo que você conseguiu observar, para poder fazer uma intervenção adequada e aí sim ele poder estar apto para se desenvolver. Então a dica mais importante aqui é você observar o que o seu filho busca e o que ele evita. E a partir do perfil do seu filho, você vai saber que tipo de atividade você precisa fazer com ele para alcançar aquele objetivo que é dele estar regulado. Uma dica também legal é você procurar um terapeuta ocupacional
que é um profissional que ele vai saber também, ele tem esse olhar mais treinado, ele vai saber te falar quais atividades que são mais interessantes para o perfil do seu filho. E outra coisa também é você também não deixar o seu filho hiperestimulado, né? Então, por exemplo, o No, ele busca muito movimento, mas tem hora que ele ultrapassa o limite dele. Então, às vezes, por mais que eu sei que é uma coisa que ele gosta, se ele faz muito por muito tempo, eu vou conseguir não só chegar na metade do copo, como transbordar. Então, a partir do momento que eu aprendi isso fez total diferença aqui em casa, facilitou muito e eu vejo o No evoluindo muito. Então, por exemplo, quando a gente sai, ficou muito mais fácil a partir do momento que eu entendi que ele tem essa hipersensibilidade auditiva. Então, ele usa o abafador de ruídos e ficou muito mais fácil a gente poder ir no mercado, ir em qualquer lugar com ele e enfim, manter ele regulado dentro de casa a partir do momento que eu entendi que o interesse, que a busca dele é por movimento e não por ficar sentado numa mesa pintando. Então é isso, se você quer ajudar o seu filho, lembra que através de brincadeiras intencionais e com objetivos, ele vai se desenvolver de uma maneira muito mais leve e muito mais acolhedora. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, deixa um comentário, compartilha com alguma família. Tem também um artigo lá no site, o autismocomoelее.com, dá uma olhadinha lá e a gente se vê no próximo vídeo.